Bem-vindos ao canal Locra. Eu sou Bianca Ferreira, uma das curadoras das histórias que você encontra aqui. Prepare-se para atravessar novamente os corredores mais sombrios da magia, onde cada sussurro esconde um segredo e cada escolha pode mudar destinos. Respire fundo, porque a segunda temporada de Herança de Sombras começa agora. Capítulo 25 – Camada Profunda. Elian sentiu seus pés descalços afundarem em uma fina areia negra de praia. Ele sabia que estava sonhando, ou pelo menos pensava que sim, mas desesperadamente desejava acordar. Abriu os olhos e gritou agudamente, suando frio enquanto seus pulmões buscavam ar desesperadamente. Seus olhos marejados olharam ao redor antes de perceber onde estava. Era uma praia, mas não uma praia comum. Era enegrecida e doentia, causando uma enxurrada de confusão dentro dele. Onde estou? Ele se perguntou, com sua mente funcionando sem falhas, mas seu corpo parecendo não responder como ele queria. Como cheguei aqui? O mar à sua frente estava inquieto, com ondas enormes que se quebravam e lançavam espumas quando se chocavam com as pedras. As nuvens se torciam e rolavam sobre o oceano, e uma delicada coifa de chuva caía delas, ainda muito distante. Foi então que ele avistou um véu prateado vindo lentamente em direção à praia, apagando o horizonte da vista e engolindo tudo que ousava colocar-se à sua frente. Um relâmpago riscou o céu com tamanha luminosidade que a paisagem permaneceu em negativo em seus olhos por alguns minutos depois. Ora, você é bonito, musculoso também, mas parece ser meio burrinho. Uma voz melódica surgiu ao lado dele, ela exibia um sotaque alemão e o aroma de morango exalava de seu corpo. Você quer passar uma noite de muita paixão comigo? Ela era uma mulher muito bonita, com longos e ondulados cabelos loiros, enquanto uma franja ocultava seu olho esquerdo. Sua pele era bastante pálida, quase translúcida. Seus olhos eram de um vermelho vibrante e possuía um sorriso aterrorizante. Era como se estivesse na presença de um predador antes de devorar sua presa. Vestia um belo vestido preto com intrincados padrões dourados decorando a metade frontal do torso e também as pontas. Havia algumas fendas no vestido, revelando um pouco de seu decote, barriga e perna esquerda. E sobre seus ombros um elegante chale vermelho. Quem é você? E que lugar é esse? Uma ótima reação. Atrasada, mas ainda assim uma ótima reação. E você tem o direito de ficar desconfiado. Mas meu nome é irrelevante, e esse lugar, bem é mais irrelevante ainda. O vento forte continuava a soprar na praia, trazendo consigo um assobio arquejante e agudo, intercalado por rugidos graves. O mar, que antes estava inquieto, agora estava completamente calmo, como se estivesse se preparando para o que estava por vir. Elian, perplexo, observava o cenário diante dele. Foi então que ele avistou a terra à frente, majestosa e imponente, com detalhes nítidos de seus continentes, oceanos e nuvens visíveis a olho nu. A emoção tomou conta dele, deixando-o sem palavras diante da grandiosidade do momento. Era difícil acreditar que estava vendo o seu lar, a terra, de uma perspectiva tão única e impactante. Os tons de azul dos oceanos, o verde das florestas e o branco das coberturas de neve das montanhas criavam um espetáculo de cores deslumbrante. As formações de nuvens dançavam como pinturas abstratas sobre a atmosfera terrestre, enchendo os olhos de Elian com uma sensação de reverência diante da beleza do planeta. No entanto, sua perplexidade foi interrompida pela misteriosa mulher ao seu lado, que parecia saber mais do que estava revelando. Ele olhou para ela em busca de respostas, mas ela apenas olhava de canto para ele, com um ar enigmático. Elian sentiu uma onda de frustração e raiva se aproximando. Ele não conseguia entender o que estava acontecendo e por que ela estava sendo tão evasiva. Ela pareceu perceber a frustração de Elian e falou suavemente. Eu sei como é. Acho que agora podemos começar. Suas palavras deixaram Elian ainda mais confuso. Ele não tinha ideia do que ela estava se referindo, mas estava determinado a descobrir. Sua raiva se transformou em uma chama de determinação enquanto ele se preparava para fazer as perguntas difíceis e exigir respostas. Memórias de diferentes momentos surgiram momentaneamente para Elian, foram como uma refrescante brisa em um dia quente de verão, mas inevitavelmente foram perdidas, destroçadas e engolidas por uma nuvem de dor. Elian não conseguia se lembrar dos tempos que precederam aquele sofrimento. Então, ele sentiu a presença de alguém. Não podia enxergar, porém conseguia ouvir e sentir o mundo à sua volta. Seu imbecil, queria proteger ela. Logo você, eu a puta, desculpa.
E a voz rouca e embriagada era masculina. Tinha um sotaque estranho, era como se tivesse aprendido inglês como segunda língua. Ele era um homem jovem, bonito de olhos azuis e cabelo loiro. Usava um longo sobretudo azul sobre um terno de 3 peças. Eu te acordei, né? Hoje é o aniversário dela. Agora é só a gente, amigão. Você é tudo. Vou te proteger a todo custo. Ele ouviu uma voz terrivelmente calma ecoando como um sussurro em sua mente, vinda de todas as direções, como uma faca de serra raspando em um quadro negro. Lucius, o homem louco e conhecido por todos no mundo da ciência. A voz trouxe à tona lembranças de um homem notável que ele parecia ter conhecido durante sua infância. Desde pequeno, Lucius já demonstrava um intelecto prodigioso e uma curiosidade insaciável. Os princípios e interações do mundo da ciência o fascinavam, levando-o a conquistar uma bolsa na prestigiosa Éden, a antecessora de Babylon. Lentamente e dolorosamente, como se as lentes de uma câmera tivessem encontrado o foco, ele começou a abrir os olhos. À sua frente, havia um vidro grosso tingido que dava a sensação dele estar dentro de uma jarra de vidro, o impedindo de alcançar o mundo exterior. Eu me adiantei na história e isso não é justo com... Bem, acho que devo começar falando um pouco de mim. Disse o homem, bebendo diretamente da garrafa de uísque. Ou ninguém vai achar nada sobre mim. Todos que sabiam algo sobre a meu respeito desapareceram, no mesmo instante. Exceto minha irmã. Ele arrastou uma cadeira estofada para perto do vidro e sentou-se. Não demorou muito para que seu brilhantismo fosse reconhecido. Ecoou a voz calma da mulher na mente de Elian, agora nitidamente inorgânica. As pesquisas dele eram impressionantes, até mesmo revolucionárias. No entanto, não se comparavam à mente dela. Ela nos mantinha vivos trabalhando muito. Começou ele, tomando mais um gole. Eu queria que ela descansasse, muito mesmo, mas ela dizia que um dia deixaria tudo para trás e que ainda não era o momento de descansar. Eu dizia que Pan estava em seu próprio céu, ocupado com outra criação. E ela dizia que, na verdade, Pan nunca existiu. O homem ficou pensativo por alguns segundos, e então disse. Desde pequena ela via a religião como uma muleta para aqueles que não conseguiam compreender como o mundo funcionava, ou simplesmente não se importavam em descobrir. Achava que era uma forma de conforto para os que preferiam a ignorância. Apesar dos resultados notáveis de suas pesquisas, seus esforços foram ridicularizados por seus colegas acadêmicos. Em pouco tempo, seus fundos para pesquisa se esgotaram e ela foi obrigada a abandonar a universidade. Com poucas opções restantes, ela foi forçada a recomeçar sua vida em um novo lugar, ou melhor, em um lugar antigo. A raça avançou em direção à sua própria extinção, e mais do que nunca precisávamos de um Deus que nos salvasse e nos desse esperança. Um Deus que pudesse salvar o mundo de suas misérias, equilibrando a balança. Estávamos em um novo mundo com um objetivo claro: criar um Deus. Ele pausou para tomar um gole de sua bebida. Ou seja, construir você. Mas surgiram problemas imprevisíveis, como unhas arranhando uma lousa, dificultando nosso progresso. Seus experimentos abrangiam uma ampla gama de áreas: robótica, aprimoramento animal e, às vezes, fusões entre as duas espécies. Nesse novo mundo sem limitações, ela avançou em seu campo de pesquisa a uma velocidade impressionante, mas sempre à custa de sua própria saúde. O homem calou-se novamente, limpando a boca e o nariz com a manga do casaco. No fim das contas, construir um Deus, como meus ancestrais podem atestar, não é tarefa fácil. Mais do que qualquer outra coisa, precisávamos de dados. E para isso, precisávamos daquele maldito. Apesar de possuir uma mente brilhante e magnífica, ele era arrogante. Pior do que arrogante, ele estava no lugar certo, na hora certa. Ela recorria ao uso excessivo de estimulantes para se manter alerta e trabalhando por semanas a fio, seguindo um ritmo frenético até o ponto de desmaiar, trêmula e debilitada, sem dormir ininterruptamente por dias. Ele se aproximou do vidro e encostou a testa nele. Uma coisa é certa: as pessoas neste mundo não vão aceitar você facilmente. Aqui, a verdade nem sempre significa justiça. As pessoas estão acostumadas com a familiaridade de suas próprias tradições, e não gostam de incertezas e complicações, o que é exatamente o que você representa. Alguns podem até se surpreender com você, mas a maioria provavelmente não irá. Ele pensou em sua irmã, uma mulher que não conhecia modéstia. Alguns podem ter medo de você. Alguns vão te menosprezar. Alguns vão te ignorar.
Lucius sabia. Ele sabia que o que fizeram traria ódio e caos. O mundo o rejeitara e alguns até vão querer matá-lo. Mas você ainda quer salvar esse mundo? Lucius estava determinado a impedi-la. Embora o mundo que ele conhecia fosse maravilhoso e contivesse algo que todos deveriam conhecer e aproveitar, ele desejava que sua irmã desistisse disso e vivesse. No entanto, não obteve respostas. Ele sabia que não tinham escolha. Ele enfrentaria o mundo sozinho, não importa o que acontecesse. Um riso amargo escapou de seus lábios. Só tem um nome que combina com você. Após anos dedicados a um projeto que visava resolver o difícil impasse enfrentado nas terras selvagens de Onad, agora intitulado de Floresta, finalmente obtiveram um vislumbre de uma nova e nunca antes vista arma. Tratava-se de um experimento que buscava fundir uma besta, um homem e uma máquina em uma única criatura, oferecendo a possibilidade de evitar a inevitável sentença da morte. No entanto, essa descoberta deixou sua equipe, seus leais amigos, aqueles que ela considerava como família, em ruínas. A inveja, ganância e traição se instalaram, causando divisões internas e conflitos. De repente, os olhos de Matias se arregalaram quando as portas de vidro se estilhaçaram à sua frente, revelando soldados de uniformes pretos com faixas azuis nos braços. Eles estavam armados até os dentes, carregando armas de calibre alto com feixes de luz azul saindo dos canos. A tecnologia avançada dessas armas era evidente, e Matias sabia que estava enfrentando um inimigo formidável. Os soldados inimigos abriram fogo, disparando rajadas de tiros em sua direção. Matias se esquivou habilmente dos projéteis, usando sua agilidade e experiência em combate para se mover entre os corpos caídos de seus companheiros. A situação estava ficando cada vez mais perigosa, com os feixes de luz azul cortando o ar em sua direção, causando estragos nos arredores. Matias, por que está tentando estragar todo o trabalho no qual nos esforçamos nos últimos 20 anos? Desde quando você estava daquele lado? Os membros restantes ao redor de Matias, mesmo em meio ao caos da batalha, agiram com rapidez. Quase simultaneamente, sacaram suas armas e começaram a retaliar contra o inimigo. Matias, porém, percebeu que sua arma de fogo estava vazia, deixando-o desarmado em um momento crucial. Com o coração acelerado, Matias se viu em uma situação difícil. Ele rapidamente buscou abrigo atrás dos corpos caídos de seus leais companheiros, usando-os como uma barreira improvisada para se proteger dos tiros inimigos. O estilhaço de vidro sob seus pés era uma lembrança constante da violência do confronto. Lucius, rosnou Matias, sua expressão determinada enquanto liderava seus companheiros com coragem. Ele era um homem magro e bastante bonito, com olhos cor de mel escuros e longos cabelos negros presos em um rabo de cavalo. Sua voz ecoava acima do ensurdecedor ruído das armas, mas seus olhos estavam focados no objetivo à frente. Os olhos de Matias se encheram de tristeza e frustração enquanto testemunhava um por um dos leais membros de sua equipe desabando ao seu redor. O som ensurdecedor das armas invadia seus ouvidos, ecoando como um rugido constante. Ele via rostos conhecidos, amigos de longa data, caírem no campo de batalha, alguns provavelmente mortos, outros gravemente feridos. A visão dos corpos caídos ao seu redor era um golpe duro para Matias. Cada vida perdida era uma perda insuportável, uma lembrança cruel da brutalidade da guerra. Ele sentia a dor da perda pesar em seu coração, mas também sentia a raiva fervendo em suas veias. Ele sabia que precisava continuar lutando, por si mesmo e por seus camaradas caídos. Não tem como ele não ter percebido todas essas pistas dispostas diante dele. Pensou Matias, vendo o mundo ao seu redor em câmera lenta. É impossível escapar, e mesmo que eu consiga escapar, se eu voltar de mãos vazias depois de falhar em uma missão tão importante, serei morto pelos executivos. Não tenho escolha a não ser matar ele. Para ficar vivo, tenho que matar o Lucius aqui. De repente, em meio ao caos da batalha, um dos feixes azuis emitidos pela arma inimiga se fixou no peito de Matias. Seus olhos se arregalaram em pânico enquanto tentava mergulhar para o lado, buscando desesperadamente fugir da linha de fogo. No entanto, seus reflexos não foram rápidos o suficiente. A arma disparou, e Matias sentiu a dor lancinante em seu peito. Ele desabou no chão, soltando um grito de agonia. Com a respiração ofegante, Matias enfiou a mão sob sua jaqueta em busca da ferida. Para sua surpresa, não encontrou sangue. Mas a sensação de algo estranho sob sua pele o deixou alarmado. Com os dedos trêmulos,
Ele explorou seu ombro e sentiu um calombo duro onde antes sua pele era lisa. O impacto do tiro havia deixado uma protuberância, indicando a gravidade do ferimento. Desde quando? Rosnou Matias, percebendo que Lucius havia fraquejado em matá-lo. Você quer saber mesmo? Matias franziu a testa enquanto examinava os corpos caídos ao seu redor. Seu coração acelerou ao presenciar o resultado brutal do conflito. A visão dos feridos e dos que perderam a vida trouxe uma mistura de tristeza e raiva. Ele viu colegas soldados, amigos e inimigos, agora imóveis no chão. Eles não parecem estar sangrando. Pensou ele. Não vejo nenhuma ferida perto dos seus órgãos vitais, o que significa que não estão mortos. Então, o que os apagou assim? Com passos pesados e uniformes impecáveis, os soldados avançaram com determinação pelo corredor até chegarem ao salão oval. Suas armas estavam erguidas, prontas para qualquer eventualidade. O ambiente silenciou instantaneamente quando a imponência dos militares preencheu o recinto. Os olhos atentos dos soldados varreram a sala, observando cada canto, cada detalhe, em busca de qualquer possível ameaça. A tensão pairava no ar enquanto eles assumiam suas posições estratégicas, formando uma guarda impenetrável ao redor do salão oval. Que droga, pensa, ainda tem uma saída. Eles registraram esse lado como inimigos, mas eles não estão cientes de nossos irmãos infiltrados naquele lado. Uma oportunidade virá desde que eu crie uma abertura. É uma pena mesmo, Matias. Nesse instante a nuca dele se arrepiou. Que sorte terrível! Pensou ele, com o coração disparado ao ver Marcos entrar no grande salão, sua presença trazendo uma nova onda de tensão. Ele se preparou para o confronto iminente, seus músculos tensos, prontos para a ação. A visão do sorriso sádico de Marcos e o sangue fresco em seu rosto indicavam que ele tinha tomado medidas drásticas para eliminar os comparsas de Matias antes de chegar até ali. Matias sabia que o homem à sua frente representava uma ameaça real, mas ele estava decidido a não recuar. Ele apertou os punhos, sentindo a raiva pulsar em suas veias, e enfrentou Marcos com um olhar determinado. Me atrasei por um instante. Não entendo por que não podemos simplesmente atirar na cabeça deles, disse Marcos, com um olhar de desprezo para Matias. Marcos parecia ter saído direto de um time da NBA, era bastante alto e possuía uma estrutura física musculosa, pescoço grosso, braços e pernas tonificados. Pele morena com finas cicatrizes espalhadas pelo seu corpo, olhos vermelhos sangue penetrantes, e apesar de ser jovem, possuía o cabelo totalmente branco com uma aparência espetada e despenteada. Nas costas encontrava-se um conjunto de 3 bainhas que se assemelham a Adão. Ora, Marcos, não podemos simplesmente matar todo mundo. Retrucou uma voz feminina, fria e calma. A mulher que falava tinha uma aparência marcante. Seus cabelos eram naturalmente brancos e seus olhos exibiam uma tonalidade rara de vermelho-púrpura, que parecia hipnotizar quem a olhasse. Seus lábios finos estavam realçados com um batom rosa vibrante, contrastando com sua pele pálida, quase translúcida. Seu corte de cabelo era uma variação moderna do bob, com o lado esquerdo mais comprido. Seu estilo de roupa era uma mistura única de elementos científicos e militares, refletindo sua personalidade única. Ela vestia uma jaqueta branca cortada, combinada com um macacão preto detalhado com toques de vermelho. Por baixo, usava shorts brancos e meias altas cinzas, complementando o conjunto com botas pretas até o joelho. Enquanto falava, sua voz era firme e autoritária, deixando claro que ela estava acostumada a ser ouvida e obedecida. Ela tinha uma visão pragmática do mundo e parecia não ter medo de expressar suas opiniões, como evidenciado pela frase que soltou: sem pessoas, não vai sobrar ninguém para criar as condições de prosperidade. De qualquer maneira, não é seu papel questionar as coisas. Ele tem sido meu amigo desde que entrei na academia com 12 anos. Pensou Lucius, observando seu antigo amigo rangendo contra o chão de mármore. Superamos incontáveis provações juntos até agora. Agora tenho 32 anos, e nós dois somos próximos o bastante para entendermos um ao outro mesmo sem usar palavras, mas nunca pensei que ele me trairia. O avatar da destruição que não hesita em se sacrificar pelo bem maior, a mistura do sangue, dos gritos, da loucura e da destruição, um ser criado unicamente para a destruição, essa é a nossa melhor chance. Disse Matias, levando a mão à cintura, retirando uma faca e rapidamente se levantando, tentando ignorar a dor no ombro. O nosso inimigo mortal não está nesse mundo e sim acima dos céus.
Nesse exato momento eles buscam uma forma de nos destruir e destruir aqueles que nasceram da escuridão. Nós somos os únicos que possuímos qualificações para isso. A tensão no ar atingiu seu ápice quando Lucius reagiu instintivamente à ameaça iminente. Seus sentidos aguçados o alertaram para o perigo iminente quando Matias fez um movimento brusco em sua direção. Sem hesitar, Lucius agiu com uma precisão letal. Com um rápido movimento, ele agarrou a arma que estava em sua cintura, apontou-a em direção a Matias e puxou o gatilho antes que ele pudesse sequer reagir. O som ensurdecedor do tiro ecoou pelo ambiente, cortando o silêncio como uma lâmina afiada. A bala rasgou o ar, encontrando seu alvo com um impacto devastador. Matias, que momentos antes estava cheio de confiança, agora estava caído no chão, sem tempo para reagir. Seus olhos se arregalaram em choque enquanto ele lutava para compreender o que tinha acontecido. Lucius, por outro lado, manteve sua expressão calma e determinada. Ele sabia que tinha tomado uma decisão difícil, mas necessária para proteger a si mesmo e aos que amava. Seu treinamento e experiência tinham preparado-o para momentos como esse, onde a ação rápida era crucial. O clima tenso continuou a pairar sobre o local enquanto Lucius avaliava a situação. Ele estava ciente de que a ameaça poderia não ter sido totalmente neutralizada e que ele precisava agir com precaução. Com a arma ainda firmemente em sua mão, ele ficou atento a qualquer movimento suspeito ao seu redor. O espécime Fenrir está avariada. Ignorando completamente os últimos acontecimentos, a dona da voz fria e calma voltou a falar. Mas a audição e a capacidade de reconhecimento continuam funcionais. Distorcido pelas lágrimas nos olhos e pelo vidro verde e espesso, o espécime era forçado a adormecer. Ela se virou para uma forma grande e desajeitada, escapando da inconsciência. Cabos e tubos luminosos serpenteavam ao redor e através de seu corpo, tornando-o 2 vezes maior, sendo que já era grande por si só. O espécime Jurmungandrer recuperou a consciência 6 minutos depois dos disparos. Mais cedo que esperávamos. Promissor. O experimento começará quando limparmos essa bagunça. Lucius havia terminado a garrafa de uísque e já começava a procurar por mais, em uma mesa próxima. Ao encontrar, virou-se e disse: Minha irmã conseguiu, ela criou um deus. E como todas as mentes geniais, ela era brilhante, mas também era perturbada. As memórias inundaram a mente de Lucius como uma onda inesperada. Ele se viu amarrado a uma mesa em um laboratório sombrio e desconhecido, com suas mãos e pés presos por correias de couro apertadas. O ambiente estava impregnado com o cheiro pungente de produtos químicos e o zumbido constante de máquinas. Seu coração acelerou quando percebeu a figura sinistra que se inclinava sobre ele. Um rosto pálido, cabelos brancos, com olhos vermelhos enlouquecidos e um sorriso sádico. Lucius sentiu um arrepio percorrer sua espinha enquanto encarava aqueles olhos vazios e malévolos. As lembranças eram confusas, fragmentadas. Ele se lembrou de vozes sussurrando palavras incompreensíveis, de dor lacerante perfurando seu corpo, e de gritos abafados que tentava desesperadamente suprimir. Recordou de ter lutado para se libertar, de ter puxado as correias com todas as suas forças, mas em vão. A figura insana sobre ele parecia se deliciar com seu sofrimento, rindo maniacamente enquanto conduzia experimentos cruéis em seu corpo. Lucius sentiu a fúria e o horror se misturando dentro de si, alimentando sua determinação de escapar daquele pesadelo. Eu me recusei a participar daquela perversão doentia e... Lucius caiu no chão com um baque surdo. Seu corpo tremia violentamente, como se fosse uma folha sendo sacudida pelo vento. Seus olhos arregalados estavam cheios de pânico, enquanto tentava desesperadamente recuperar o fôlego. Suas mãos buscaram apoio nos joelhos, mas estava tão fraco que mal conseguia se segurar. Aos poucos, sua visão embaçada foi se fixando no chão à sua frente. Ele tentou tatear com as mãos, em busca de algo para se segurar, mas suas palmas estavam escorregadias com um líquido viscoso e escuro que se espalhava pelo chão. A realidade se impôs a ele de forma cruel. Era seu próprio sangue, jorrando de sua boca em uma corrente incessante. Lucius sentiu o gosto metálico do sangue em sua boca, misturado com suas lágrimas. Seu coração batia descompassado em seu peito, e o ar parecia rarefeito. Cada respiração era uma luta, um esforço sobrenatural para inflar os pulmões que pareciam estar se fechando. Com um último esforço, ele tentou se apoiar no chão, mas seu cotovelo cedeu sob seu peso e ele caiu de cara no chão. A dor se espalhou por todo o seu corpo,
uma sensação agoniante que se misturava com a agonia do momento. Lucius começou a falar em um tom choroso, suas palavras saindo como sussurros entrecortados. Seu corpo estava frio, o suor escorria pelo seu rosto pálido e seu coração parecia falhar em seu ritmo acelerado. A sensação de desespero era avassaladora, e ele lutava para se manter consciente, para não sucumbir à escuridão que o envolvia. Nós criamos um sistema que funcionava. Mas aquele merdinha. Em meio à agonia e ao medo, Lucius se lembrou de sua família, de suas esperanças e sonhos. Ele lutou para manter os olhos abertos, para ver uma última vez. Com dificuldade, Lucius levou a mão ao bolso para examinar seu tesouro mais precioso, uma foto com sua irmã e uma garotinha de 5 anos de cabelos cor de cobre. Alguns minutos depois, uma dor intensa e estranha perfurou sua mente. Novas memórias lutavam por um lugar. Memórias de um cientista o retalhando pacientemente, injetando substâncias químicas em suas veias, buscando o que um alquimista sempre busca, a transmutação. Sua visão estava se apagando, e tudo ao seu redor parecia distante e irreconhecível. Com suas últimas forças, Lucius tentou chamar por ajuda, mas suas palavras foram apenas murmúrios inaudíveis. Seu corpo finalmente cedeu à exaustão e à perda de sangue, e ele desmaiou no chão, seu corpo inerte e sua mente envolta em escuridão. Naquele momento se revelaria a verdadeira natureza humana, uma fera mortífera sob a carapuça de um bom homem. Lucius foi tomado por convulsões, seu corpo se contorcendo descontroladamente no chão. Seus olhos se reviraram enquanto chutava e se debatia, tentando desesperadamente se livrar da sensação agonizante que o consumia de dentro para fora. Suas mãos sangravam, cortadas pelas farpas e garras daquilo que parecia estar se movendo dentro dele. Cada vez que tentava tocá-lo, as feridas se aprofundaram, infligindo uma dor lacerante. Ele gritava em agonia, sem entender o que estava acontecendo, lutando freneticamente contra a entidade desconhecida que parecia ter se apoderado de seu corpo. Lucius estava à beira da loucura, seu corpo exausto e suas forças se esgotando rapidamente. A dor era insuportável, como se estivesse sendo devorado por dentro. Ele arranhava seu próprio corpo, rasgando a pele em um frenesi de desespero, tentando se livrar da presença invasiva que o consumia. Os minutos pareciam se arrastar, enquanto Lucius continuava sua batalha solitária. Seu rosto estava coberto de suor e sangue, sua respiração ofegante e irregular. Seus olhos estavam desfocados, sua mente turva pela dor e pelo medo. Mas, então, ele soltou um grito primal de raiva. Agora eu me lembro. Ele não está em cima de mim. Ela quem fez isso comigo. Me retalhou e me transformou em outra coisa, uma criatura com presas sugadoras. Lucius olhou para seu reflexo no espesso vidro, e o que viu o chocou. Seu semblante outrora jovem e belo estava agora pálido e esquelético, com olheiras profundas sob seus olhos cansados. As faces estavam afundadas, evidenciando a perda de peso que havia sofrido durante sua provação. A expressão em seu rosto não era mais de gentileza, mas sim da mais pura loucura. A experiência que havia passado o transformará, endurecendo sua aparência e mudando sua perspectiva sobre a vida. Ele havia enfrentado o desconhecido e sobrevivido, mas não sem pagar um preço alto. Lucius observou seu próprio reflexo por um momento, confrontando a pessoa que havia se tornado. Ela não se encaixava no mundo, e o mundo não se encaixava nela. Os olhos azuis de Lucius brilhavam como vagalumes em seu rosto pálido e contorcido. Sua respiração estava ofegante, e as ataduras que cobriam sua boca inchavam e encolhiam enquanto andava de um lado para o outro, inspecionando a condição do espécime que estava atrás do vidro grosso. Seus olhos se alternavam entre o espécime e uma fonte de gemido grave no canto da sala. Do jeito que estou agora, debilitado e alterado. Ele olhou diretamente para o vidro. Se estava sorrindo por trás daquelas ataduras, seus olhos não demonstravam. Foi quando Lucius escutou os gritos de uma garotinha em um canto da sala. A visão que teve ao olhar em direção da voz era perturbadora. Aquele espécime estava deformada, com membros retorcidos, pele pálida e translúcida. Parecia ser uma criatura desconhecida, algo que Lucius nunca tinha visto antes. Ele ficou fascinado e horrorizado ao mesmo tempo, incapaz de desviar o olhar. Ela gritava algo que ele não entendia. Parecia um nome. Os gemidos graves no canto da sala ficaram mais intensos. Lucius se aproximou cautelosamente da fonte do som e lá estava uma garotinha encolhida no chão. Estava visivelmente em sofrimento.
Seus olhos estavam injetados de sangue e seu rosto estava pálido e suado. Em sua cabeça um pequeno resquício de cabelos de cor de cobre. Sabia que, um dia, ele lutou para conter as lágrimas, sua voz se quebrando em meio à dor. As palavras eram um peso em seu coração, uma lembrança dolorosa do que estava por vir. Ele se lembrou das escolhas impossíveis que tiveram que fazer, das circunstâncias que estavam além de seu controle. Não podíamos mudar nosso destino. Não podíamos poupar a humanidade. A tristeza o envolveu enquanto se recordava das vidas perdidas, das esperanças que foram dilaceradas e dos sacrifícios que tiveram que fazer para tentar salvar o que restava. Ele sentiu um profundo pesar em seu peito, um fardo que carregava há tanto tempo. Perdoe nossos pecados. Pai, perdoe-me. As palavras escaparam de seus lábios em um sussurro angustiado. Ele sentiu um misto de culpa e desespero, questionando-se se havia feito o suficiente, se poderia ter feito algo diferente para evitar a tragédia que se abateu sobre sua comunidade, sua família e seus amigos. A lembrança de sua irmã que ele amava profundamente era especialmente dolorosa. Ele abaixou a cabeça, sentindo-se sobrecarregado pela tristeza e pelo arrependimento. Suas emoções eram uma tempestade furiosa dentro de si, e ele buscava desesperadamente por perdão, tanto de Deus quanto de si mesmo. Elian ergueu rapidamente a cabeça, seu coração acelerado com a sensação de ter sido arrancado de seus pensamentos mais profundos. Ele olhou ao redor, confuso, tentando entender o que havia acontecido. Ele havia voltado para a praia. A praia à sua frente ainda estava enegrecida e doentia. A lembrança da tristeza e arrependimento que havia presenciado ainda estava fresca em sua mente. Ele se lembrou das palavras de desespero, das lágrimas e da busca por perdão. Mas agora, parecia quase como um sonho distante, uma lembrança embaçada. Se perguntou se havia realmente experimentado aquilo ou se era apenas fruto de sua imaginação. Você é tão especial. Elian se virou abruptamente, surpreso com a voz que surgiu atrás dele. Ela estava parada ali, com um olhar enigmático em seu rosto. Ele a observou por um momento, sentindo-se desconfortável com suas palavras. Elian sentiu-se ainda mais confuso, lutando para entender as palavras da mulher desconhecida. Ele tentou se afastar dela, mas ela parecia estar sempre presente, como se fosse uma parte indissociável de sua realidade. Faz tanto tempo que não nos vemos, não é? Naquele instante ele percebeu que estava diante de algo inexplicável, algo que desafiava a lógica e a razão. A sensação de estar preso em um enigma misterioso aumentou, deixando-o inquieto e determinado a descobrir a verdade por trás daquela situação surreal. E durante esse tempo, você não envelheceu nada. Eu gostaria que você encontrasse uma garota que cuidasse de você. Com coragem renovada, Elian enfrentou a desconhecida com determinação. Quem é você? O que está acontecendo? Perguntou ele, sua voz carregada de urgência. A mulher apenas sorriu, revelando um olhar enigmático. Ah, isso é algo que você terá que descobrir por si mesmo, criança. As respostas que procura estão além do que você pode imaginar. Ela sorriu novamente, mas dessa vez Elian sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Aproximando-se do rosto dele, a mulher beijou seus lábios, mas o gesto não trouxe o conforto que ele esperava. Pelo contrário, sentiu-se invadido e desconfortável. Veja bem, o que eu fiz é um presente. Ele tentou se afastar, mas a mulher parecia estar ainda mais determinada em mostrar seu controle sobre ele. Seus lábios eram frios e sua expressão era de pura malícia. Ele percebeu que estava em perigo, que ela estava usando seu poder para manipulá-lo. Queria que pudesse me agradecer, mas eu entendo o fardo que coloquei em suas costas. Este poder é destinado exclusivamente às mulheres, e apenas às mulheres. E toda vez que você o toca, ele fica sujo, e eles não gostam disso. As palavras ecoaram nos ouvidos dele, enquanto lágrimas escorriam rapidamente por suas bochechas. Ele sentiu um nó na garganta e um aperto no peito, pois sabia que estava preso em uma situação difícil. O presente que havia recebido era um fardo, uma responsabilidade que ele não pediu e não queria. De repente, Elian sentiu uma sensação nauseante e vomitou um líquido viscoso e escuro, como se seu corpo estivesse rejeitando o presente indesejado. Em seguida, algo estranho aconteceu. Elian foi puxado com violência para baixo, como se estivesse sendo arrastado para o fundo do mar. Ele se debateu, tentando lutar contra a força invisível que o arrastava, mas era inútil. A sensação era avassaladora, sufocante e assustadora.
Elian acordou como quem sai de um mergulho violento, o ar entrando em espasmos, a camiseta grudada no corpo como uma segunda pele encharcada. A respiração era curta e rápida, e por um momento ele não reconheceu o próprio quarto, apenas o som frenético do próprio coração batendo como se tentasse fugir. A cicatriz em seu olho esquerdo ardia em pulsos irregulares, quente demais, cortante demais, como se alguém estivesse riscando uma marca nova sobre a antiga. Ele levou a mão ao rosto, sentindo o tremor nos dedos e o gosto metálico do sonho ainda pendurado na boca. A penumbra do quarto o recebeu com aquela calma típica da Torre Baku, um silêncio espesso que parecia feito de raízes e sombra. Do outro lado, Jonas dormia torto, meio enrolado no cobertor, meio exposto ao frio leve da madrugada. O ronco dele era um tropeço longo e desengonçado, e por um instante aquilo quase fez Elian sorrir, quase acalmou o pânico recém-saído do sonho. Mas a dor na cicatriz voltou, insistente, como se gritasse que nada estava realmente bem. Ele passou a mão pelo cabelo suado e sentou na beira da cama, tentando organizar pensamentos que pareciam pássaros batendo no vidro. A respiração ainda vinha curta. Elian levou a mão à cicatriz, sentindo a pele quente, latejante, como se o sonho tivesse deixado algo preso ali. Piscou algumas vezes, tentando afastar a névoa que pairava sobre os pensamentos. A praia negra. A mulher. O beijo gelado. O chamado. Tudo parecia tão próximo, tão real, que o quarto parecia pequeno demais para conter aquilo. Precisava de ar. Precisava de distância. Deslizou para fora da cama devagar, evitando fazer barulho. Jonas nem se mexeu. A pedra fria do chão encontrou seus pés, por algum motivo, isso ajudou a puxá-lo de volta ao presente. Ele atravessou o quarto sem acender a luz e abriu a porta, deixando que o corredor o engolisse com seu silêncio. A torre inteira dormia. Só ele estava acordado, com um pesadelo atravessado no peito. Caminhou sem rumo definido, apenas deixando que as pernas seguissem um caminho que parecesse menos sufocante. À medida que descia os degraus de pedra, o ar ia ficando mais frio, mais quieto. Foi só quando virou o corredor que levava ao salão principal da Torre Baku que percebeu uma luz âmbar filtrando-se pela entrada. Não forte, apenas viva o bastante para dizer alguém está ali. E ela estava. Calista estava sentada à beira da lareira, as chamas refletindo no verde cristalino de seus olhos. O cabelo em ondas escuras caía pelos ombros e ela tinha um livro aberto no colo, mas não parecia estar exatamente lendo, mas pensando, esperando que algo dentro dela se acalmasse. Ele quase voltou para o corredor. Quase. Mas ela ergueu os olhos no instante em que ele colocou o pé no salão, como se tivesse sentido sua presença antes mesmo do som. Elian. A voz saiu baixa, mas firme, como se estivesse avaliando seu estado em milésimos de segundo. Você parece péssimo. Ele soltou um sopro de riso cansado, passando a mão pelo rosto. Obrigado. Exatamente o que todo garoto quer ouvir quando encontra a... Fez um gesto no ar, procurando a palavra. Garota que consegue perceber qualquer coisa. Ela fechou o livro devagar, marcando a página com o polegar. Você está tremendo. Não estou. A negação saiu rápido demais. O silêncio dela, mais rápido ainda. Tá, talvez um pouco. Mas foi só um sonho. Calista inclinou a cabeça, e o brilho da lareira desenhou sombras sutis no contorno do rosto dela. Só um sonho não te deixaria assim. Elian deu alguns passos, e só então notou como o salão parecia vivo naquela hora da madrugada. As lamparinas âmbar tremulavam suavemente, projetando sombras longas nas paredes de basalto que pareciam respirar. O cheiro da madeira queimando era aconchegante, mas o peso que carregava não combinava com nenhum conforto. O teto era cruzado pelas vigas entalhadas, e algumas raízes grossas desciam pela pedra, como se a própria floresta tivesse decidido abraçar o salão. Ele se sentou ao lado dela, afundando no sofá gasto. A lareira estalou, quebrando o silêncio. Eu vi ela. De novo. Elian encarou o fogo por alguns segundos, como se procurasse ali uma forma mais segura de lembrar. A mulher dos meus sonhos. Calista ficou imóvel. Não de surpresa, mas de atenção absoluta. Fala comigo. Ele respirou fundo. A praia estava lá de novo. Negra. Doentia. Como se tivesse sido sugada por dentro. Ela apareceu, e o jeito que olhava para mim. Ele engoliu seco. Não era humano, Cale. Ela apoiou os cotovelos nos joelhos, aproximando-se um pouco dele. O que ela te disse dessa vez? Que eu tinha um presente.
A palavra saiu amarga. Que eu devia agradecer. E que algo me espera no subsolo da academia. O silêncio que seguiu não foi normal. As sombras nas paredes pareciam suspensas, como se estivessem ouvindo. Calista falou devagar. Você sentiu como um chamado? Ele assentiu, sem olhar para ela. É como se estivesse puxando alguma coisa dentro de mim. Não consigo explicar. Mas não é só curiosidade. Parece inevitável. Calista apertou os lábios por um segundo, como se estivesse processando informações em camadas. Elian soltou um suspiro pesado. Desde o julgamento, desde o encontro com a Isabela, desde o que aconteceu lá, algo tá errado comigo. Ou certo demais, e eu preferia que estivesse errado. Ela virou o rosto para ele, os olhos refletindo mais fogo do que luz. Desde que voltou você age como alguém que sabe que está sendo observado. Como se estivesse esperando alguma coisa acontecer. Talvez eu esteja. Ele deu um riso fraco. Ou talvez só esteja paranoico. Mas depois do julgamento, depois de ver o que vi, não dá pra fingir que o mundo é só o que mostram pra gente. Calista colocou uma mão no joelho dele. Sem pressa. Sem gesto dramático. Apenas um toque firme que dizia, eu estou aqui. Mas não é só isso, não é? É sobre o seu avô, né? Eu lembro do seu rosto quando anunciaram o julgamento. Ela falou devagar. O jeito que você ficou parado. Eu achei que ia cair. Ele desviou o olhar, sentindo a garganta apertar. Eu tento não pensar nisso, mas as palavras falharam. É o meu avô, Cale. E agora? 2 anos. 2 anos e pronto. Acabou. Ela não falou nada. E isso foi a coisa mais gentil que poderia ter feito. Quando eles confirmaram a execução, a voz dele fraquejou, eu senti como se tivesse desabado por dentro. Tipo, alguém arrancou o chão e me deixou cair. Calista inclinou-se um pouco mais, a mão ainda no joelho dele, os dedos firmes. Você não está sozinho nisso. Ele soltou um riso abafado, cansado. Eu sei. Mas às vezes parece que estou. Porque ninguém sente isso aqui. Levou a mão ao peito. Essa urgência. Essa raiva. Esse medo idiota de ser tarde demais. Elian. Ela chamou, com voz baixa. Você vai enfrentá-lo. Vai encarar tudo isso de frente. Esse é você. Sempre foi. Ele piscou, tentando conter o que ardia nos olhos. E se eu não for forte o bastante? Você é. Ela falou antes que ele terminasse. Mesmo quando acha que não é. E eu vou estar com você. Onde quer que isso vá dar. Ele a encarou, e por um segundo inteiro o mundo pareceu respirar diferente. A cicatriz queimou de novo, mas dessa vez ele não recuou. Por isso eu fico com mais medo ainda. Ele deixou escapar, com um sorriso torto. Porque se algo acontecer comigo, não quero que você se machuque por minha causa. Elian. O tom dela mudou. Não duro, mas absolutamente sincero. Eu fiz minha escolha faz tempo. Ela afastou uma mecha do próprio cabelo, quase distraída, mas os olhos nunca se afastaram dos dele. Me conta tudo do sonho. Tudo mesmo. Ele respirou fundo, e então começou a falar. Sobre a praia. Sobre a terra à vista do horizonte impossível. Sobre Lucius, o homem louco, e a dor que não era dele mas ele sentiu como se fosse. Sobre a mulher dizendo que o presente era só para mulheres. Sobre o beijo frio. Sobre o puxão para o fundo do mar. E sobre como, quando acordou, parecia que algo dentro dele ainda estava afundando. Calista ouviu tudo em silêncio. Às vezes franzia a testa. Às vezes respirava mais fundo. Às vezes olhava como se estivesse tentando montar um quebra-cabeça de 300 peças com a imagem faltando. Quando ele terminou, ela ficou um momento quieta, olhando para o fogo. Isso não é só um sonho, Elian. Eu sei. E não é só sobre você. Eu também sei. Bem, eu acho que sei. Ela virou o rosto para ele, agora muito perto. Então vamos descobrir o que é. Ele abriu um sorriso cansado, mas verdadeiro. O tipo de sorriso que só aparece quando alguém finalmente entende o que você não soube explicar. Você sempre fala desse jeito? Ele provocou, só para aliviar o peso. Porque é meio difícil parecer corajoso quando você tá aí, parecendo que tem todas as respostas. Eu não tenho todas. Ela inclinou a cabeça, os olhos brilhando. Só as certas. Ele riu, de verdade dessa vez. A lareira estalou atrás deles, espalhando um calor lento pela pele.
As raízes na parede pareciam vibrar com o ar morno. O salão inteiro parecia vivo, atento. E por um instante, Elian sentiu que estava onde precisava estar. Mas a dor na cicatriz voltou a latejar. E o chamado ecoou, silencioso, nas profundezas da academia. Ele olhou para Calista, e ela percebeu. Está começando, não é? Perguntou. Elian engoliu seco. Eu acho que nunca terminou. E, juntos, ficaram ali diante da lareira, tentando encontrar coragem naquele silêncio morno, antes que o mundo voltasse a chamá-lo para o escuro sob os pés. Obrigado por acompanhar mais um capítulo de Herança de Sombras. Se essa jornada mexeu com a sua imaginação, deixe seu like, escreva nos comentários o que mais te prendeu e compartilhe com quem também ama boas histórias. Isso mantém a magia viva e nos ajuda a trazer cada vez mais aventuras para você. Um grande abraço, e até o próximo capítulo.